Jesus. Vamos colocar de pé nesse aqui, pode, no nome de Jesus, estendo tuas mãos para cá. Irmão, nesse momento, peça ao Senhor, para ter sensibilidade, para você ouvir aquilo que o Senhor quer falar contigo nesta noite. Esteja atento ao que o Senhor quer falar, porque não vai ser o vídeo, vai ser o Senhor falando, aleluia, através dele, amém? Então, estenda as suas mãos em nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Rendemos graças a Ti nesta noite, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá te fazer. Pai, toma teu filho neste momento, Senhor. Ó Deus, traz à memória tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo, Pai, que ele se separou, ele se santificou, Pai. Nessa noite, meu Deus, ó Senhor da glória, para trazer a mensagem, Pai, para o teu povo, para a tua igreja. Enche ele nessa noite com poder e autoridade. Meu Senhor, que também nos dê sensibilidade do Teu Espírito Santo, que viva estar sensível, Pai, a ouvir a Tua voz nessa noite. Usa o Teu Filho como Tu nunca usou na terra, em nome de Jesus. E as palmas, louva e engrandece o nome do Senhor. Glória a Jesus. A paz do Senhor mais uma vez, meus amados irmãos, amém? A paz do Senhor, meus amados irmãos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, que aqui a gente vai entender que é o quinto e último sermão do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, nos ensinando, nos direcionando algo que a gente muitas das vezes deixamos de apalpar o nosso coração. Então Mateus capítulo 25 vai falar da parábola das 10 virgens. Quando a gente tem esse assunto de virgem, nós entendemos que é de purificação. Aleluia. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, aleluia, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, um clamor: aí vem o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Glória a Deus, aleluia. Amado, eu quero hoje trazer ao meu e ao teu coração, e desde já eu quero deixar para nós nessa noite uma pergunta, e quero que você seja sincero, porque Deus, Ele não está aqui para barganhar com ninguém. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem quer ir para o inferno? Ninguém, né? Também não. E hoje vai ficar bem claro para mim e para você, quando aceitamos Jesus, o que é, o que vai fazer, o que vai acontecer sobre as nossas vidas, se a gente não tiver naquilo que o professor chamado Jesus Cristo nos ensinou. A parábola começa falando de purificação. Virgem é algo que ninguém tocou. Virgem é algo que ninguém nunca sequer olhou. Por isso que é virgem. E essas virgens está falando da sua igreja.
escuta isso aqui, o noivo é Jesus Cristo, e as virgens é a igreja dele, e ele está dizendo algo nessa noite, para mim e para você, que ele vai vir, mas eu e você não sabemos a hora nem o dia, por isso que está falando de fidelidade e preparação para nós esperar a vinda de Jesus. Mas para a gente entender, a gente hoje faz um pouco ao contrário, não é isso? Quando a gente vai para o casamento, quem é que está esperando a noiva? Hã? Mas não era a noiva que está esperando o noivo? Por isso que Israel, o casamento de Israel lá no tempo de Jesus, tinha dois processos. O primeiro processo era que o noivo ia até a casa da noiva para receber ela da família. Isso tinha que ter algo interessante. Na época de Israel não tinha o que a gente tem aqui, essas lâmpadas acesas. Então existia o quê? Uma vara grande, numa das pontas dela enrolava trapos, ou seja, um pavio, e molhava no azeite. Para quê? Para que quando o noivo fosse andando, o caminho estivesse claro. Para quê? Para que o noivo não tropeçasse, ou não caísse no buraco, ou se não achasse a casa da noiva. E as damas já tinham a obrigação de preparar a noiva, as damas de honra de preparar a noiva para receber o noivo. Então, as tochas, ela colocava aquele trapo nas portas do caminho, para quando o noivo fosse passar, está claro, para ele ver aonde ele ia passando. Temos que entender uma coisa nessa noite, que Jesus está nos orientando. Quem é crente não se mistura com a treva. Quem é cristão não está hoje na igreja e amanhã está no mundo, porque Jesus, ele não vai dizer: ei, eu estou chegando, se prepara, não. Ele vai vir num de repente. Meu Deus, é verdade. Oh, Espírito Santo. Todos nós aqui vimos falar de algo muito interessante. Desde criança que eu vejo falar que Jesus vai voltar. Mas quantas pessoas que dormiram e não acordaram? Quantas pessoas que estavam bem de saúde faziam check-up todo ano no médico e simplesmente, quando estavam com alguém, caiu e faleceu? Porque Jesus voltou, ele não estava esperando, ele não sabia que o noivo vinha se encontrar com ele naquela hora. Mas o que a gente entende, será que o azeite que ele tinha estava na reserva, ou ele estava só com o azeite naquele momento? Meu Deus, Santo. Oh, Jesus, Deus. Aleluia. Escuta isso aqui. E quando o noivo chegava dentro da casa, tinha pequenas lamparinas. Para quê? Para iluminar a casa, o ambiente, para que um veja o outro e se fosse cumprido o propósito na frente de todos os olhos visse e o ouvido ouvisse o que estava sendo tratado e o que estava sendo consumido. E vai dizer que aquelas lâmpadas não poderiam se apagar, porque com um certo momento, amado, quando o azeite ia queimando, o pavio ele ia soltando algumas bolinhas. Quem é aqui do Nordeste sabe daquele tempo passado, antigo, que não tinha lamparina lá para a gente, não tinha energia. E vai dizer que a gente colocava um óleo dentro daquele lata e colocava no pavio. Conforme o gás ia se acabando o óleo, ela ia criando uma bolha no pavio. Que bolha é essa? É que aquela bolha, mano, ia criando sujeira, tinha que se limpar, porque senão ia se apagar. E quando a gente já limpava, tirava aquelas bolhas que soltava, tinha que colocar mais azeite. Pergunta para quê? Para quê, bispo? Para manter a lâmpada acesa. Mas que óleo é esse? O óleo representa o Espírito Santo na minha e na tua vida. Será que a tua lâmpada, será que aonde tu passa, alguém está vendo você dizendo assim: ele continua aceso, ele continua caminhando, mesmo sendo perseguido, apedrejado, mesmo sendo blasfemado por alguém, mas ele está de pé. Por quê? Porque tem reserva de azeite e a lâmpada continua acesa. Aleluia, aleluia.
existia um compromisso perante as famílias, perante as duas famílias. Ou seja, entenda isso aqui: quem tem um compromisso com Deus, que guarda a palavra de Deus no coração, não tem essa de dizer assim: ei, eu vou parar hoje porque eu não estou aguentando, eu vou sair da presença que eu não estou aguentando. Mas vai dizer a Bíblia que Moisés falou: Senhor, por que tu me chamas, Senhor? Porque eu não sei, Senhor, o meu língua, eu sou pesado, eu sou tipo gado, eu não sei falar. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: mas quem fez o homem, Moisés? Quem fez o ouvido, sua boca? Não foi eu. Não tem esse negócio aqui que tu não sabe, porque quem te chamou foi eu. E quando eu te chamo, eu já tenho preparado alguém para estar no teu lado. Aleluia! Glória! Por que nós negamos? Por que nós queremos que as nossas lâmpadas não permaneçam acesas? Porque nós não cremos naquele que nos chamou. Nós não acreditamos naquele que nos chamou. Porque a nossa fé não está em Cristo Jesus. Porque no momento que a nossa fé está em Cristo Jesus, a tua lamparina não vai se apagar. Por quê? Porque o fogo do altar arderá constantemente. E que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo que habita na tua vida. E ele falou que está comigo, está contigo até a consumação do século. Então não existe desculpa. Oh, Jesus fez! Aleluia! Escuta aqui. Ela olha no período de cansaço. É normal em você dormir. Um dia de trabalho. É normal em você ter o cansaço e chegar à noite a gente dormir. Mas que vamos entender, não é o dormir, é como a gente vai dormir. O importante que Jesus está dizendo aqui é como a gente deita a cabeça no travesseiro para dormir. Será que estamos preparados? Se Deus voltar neste momento para nós, não há mais tempo. Como assim? Explica que eu não estou entendendo. Porque vai dizer que quando aquela mulher, aquelas 5, chega para aquelas que estão com as reservas, assim: me dá um pouco da tua fé. Amado, escuta isso aqui é muito forte. Eu posso te salvar com a minha fé? Posso? A salvação é individual. Então cada um tem que estar com o seu azeite de reserva, que é a fé em Cristo Jesus. Essa é a fé do cristão. Está com a sua fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que levantou a sua mão cansada, deixou Jesus trabalhar, não é mais o velho homem, a velha mulher, é uma nova criatura, ou seja, novos pensamentos, novos entendimentos. Sabemos que existe um Deus. Ei, a casa está caindo, as paredes não estão aguentando em pé. O que é isso, Cristo? É Deus dizendo assim: olha, o milagre que eu tenho na tua vida, ele não pode se apagar, nem que está aceso. Aleluia! Escute isso aqui. A Bíblia vai dizer que quando ela pede, ela vai dizer assim: vai até onde vende e compra azeite para vocês. Elas pegam, elas saem. Quando ela sai, quem é que chega? O noivo. E aí é que está o problema. Aí é que está o perigo do cristão. É não saber que a hora é o dia que Jesus voltar. Ou seja, eu estou hoje aqui, mas eu estou cansado dessa vida cristã. Eu estou cansado dessa vida de obedecer uma liderança que só quer levar você para o reino, uma liderança que só te ensina o caminho do céu, uma liderança que se preocupa contigo. Isso não é nada, ele se torna impossível na tua vida. E vai dizer a Bíblia claramente que quando ela volta, a porta tem se pé. Me ajuda a pregar a igreja. A porta já estava fechada. Por quê? Porque ela não vigiou e o noivo chega. Isso que é o problema, isso que é o perigo, minha pastora, meu pastor. Isso que é o perigo de nós cristãos estar com um dois pensamentos
que é o perigo se Jesus voltar hoje, que nós vamos dar para Jesus. E aqui não foi diferente. Essas 10 virgens, Jesus está falando da sua igreja, do seu povo. Aqui não tem povo dividido, é um povo só. Só que alguns estavam preparados para receber a sua salvação, e os outros não estavam preparados. Por quê? Não estavam criando aquele que lhe chamou, que é Jesus. Entendemos isso aqui? Porque a obra de Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Pastor Cristiano, entenda uma coisa que Deus está falando nessa noite. Quando Deus chama alguém para a obra dele, Deus é o quê? Onipotente, onisciente e o quê? E onipresente. Então, se ele chama alguém para uma responsabilidade, é porque ele conhece o teu caráter. Ele sabe que você vai permanecer. Ele sabe que você vai continuar. Ele sabe que você não vai deixar faltar o azeite. Eu quero começar para você nessa noite falando uma palavra de Deus. Deus vai chamar Moisés e vai dizer assim: Moisés, eu quero que você prepare para mim. Eu estou dentro do texto. Eu quero que você prepare para mim uma arca. Escute isso aqui, dessa arca que Deus mandou Moisés preparar. Tinha algo referente a essas 10 virgens. Quem lembra dos 7 caixas? A arca, ela foi feita, dividida, preparada por Deus, porque Deus não deixa você fazer a obra dele de qualquer maneira. Quando ele prepara a arca, ele vai dizer: a arca é de madeira de acácia. Escute isso aqui, não é qualquer madeira, não é de qualquer jeito, não é qualquer objeto, porque as 10 virgens, as 5 virgens loucas, por dentro elas não estavam preparadas. Ela pensava o quê? Hoje eu estou na igreja, mas amanhã eu vou ir lá na casa do Balifão, que amanhã eu vou lá fazer algo e depois eu volto para a igreja. E nesse espaço de momentos, se a porta se fecha, e se você não tem mais tempo de se converter, se você não tem mais tempo de dizer: Deus, eu não quero ir para o inferno, Deus, me perdoa, Deus, eu estou aqui, me perdoa, eu peguei contra ti. Aí Deus vai dizer assim: a porta já te fechou, eu não conheço. Por quê? Porque tu não fizeste aquilo que o Deus profeta, que os pastores estavam ensinando. Lembra, amado, de um rico e Lázaro. Ele vai dizer assim: olha, deixa que eu vou lá na terra, porque tem 5 irmãos que ficam lá. Eu não quero que ele venha para esse lugar. Aí Deus vai dizer assim: mas já tem os profetas, tem os filhos dos profetas, não vão acreditar naquele que já morreu. Vocês pegam a palavra, vocês não acreditam, imaginem quem já morreu. Por isso que temos que estar preparados para a vida de Jesus. E os discípulos aqui, amado, ficaram maravilhados com Jesus falando. Porque Jesus sempre ele usa coisas da terra para a gente entender, para a gente não se perder, para a gente sempre estar no caminho de Jesus. Lembra, amado, que Jesus sempre fala, ele inclui toda a sua igreja, mas mais que me chama a atenção é que ele fala que nem todos que estão dentro da casa vão ser salvos. Isso não é de membresia só, não. Ele está falando daqueles que pecaram, daqueles que colocaram a mão, e aqueles que estavam trachando, foram levantar e andaram. Ele está falando daqueles que pessoas estavam vivendo, colocou a mão e ficou curado, mas simplesmente, amado, estava com o seu pavio cheio de sujeira, estava com o teu coração e você não vê com os teus olhos. Agora eu não posso compreender, mas Deus ele está vendo, e naquele grande dia vai dizer assim para mim: se eu não obedecer essa palavra, tu pregava, tu dizia que tinha que seguir o meu caminho, mas tu mesmo fazia isso. Se a porta de mim maldito, que eu não te conheço, é por isso que vale a pena pagar o preço, porque você nós não moramos aqui, a nossa casa é emprestada, a nossa roupa é emprestada, o nosso carro é emprestado, nossos filhos é emprestado, mas você tem uma casa, uma mansão preparada, aonde Jesus vai dizer que aquele que guardar
Eu não estou falando de uma queimadura natural. Quando eu falo de inferno, eu não estou falando de uma queimadura de terceiro, quarto grau. Eu estou falando de uma queimadura de primeiro grau. Quando eu falo de inferno, eu estou falando de destruição total. Aonde você e eu, se a gente obedecer essa palavra de Deus, vai dizer que o nosso corpo que está aqui falando com vocês, vai dizer que esse corpo vai descer daquele lago de fogo, aonde não é para mim nem para você, mas é para aquele que desobedece a palavra de Deus. E vai dizer algo interessante, que ali não vai, amado, ter mais socorro, ali vai ter dor de dente, região de dente, para todo sempre. Ou seja, você está descendo na lava, os bichos estão te comendo, e você se coçando, o fogo queimando, mas não tem mais jeito. Por quê? Porque a oportunidade foi dada na terra, a oportunidade foi dada aqui para você se consertar, para mim se consertar, para andar nos caminhos do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer para os seus apóstolos: ei, vocês dizem que me seguem, mas não por aquilo que eu sou. Vocês me seguem porque eu mando a fome de vocês, eu estou de vestir e calçar. E ele olha para Pedro e seus demais discípulos: e vocês não vão seguir ele? Aí ele vai dizer: para onde iremos nós? Se não for essa palavra, nós estamos condenados. Entenda isso aqui. Deus está falando nessa noite que caminho nós queremos seguir. Que caminhos? Eu sempre falo aquilo que Deus coloca em meu coração. Vale a pena você viver uma vida errônea, enganada dentro da igreja? Vale a pena você viver uma vida de falsidade? Você lembra de Acã? Quem é leitor da Bíblia sabe. Você lembra de Acã? Acã em todo momento era contra a doutrina da igreja. Acã e seus filhos, o que Josué ensinava, eles faziam melhor. Ele botava o povo de Deus contra Josué. Você lembra de Geazi, que enganou ou tentou enganar aquele que lhe deu a mão, aquele que lhe cuidou, aquele que orou para Deus abrir a visão dele e dizer: homem, não tema, olha os soldados, cavaleiros de anjo estão lutando ao seu redor. Você lembra de Geazi, o que fez com? Você lembra o que fez com Eliseu? Foi atrás de Naamã para destruir o ministério de Eliseu. Lembra o que aconteceu com ele? Isso é Bíblia. Então vale a pena anos e anos dentro da igreja enganando as igrejas. Se ser pessoas fiéis, se ser pessoas com coração honesto, e por causa disso você vai arrumar inimizade da tua casa, da tua família, porque você agora é uma pessoa que vive a palavra. Você não é aquela pessoa mais que vivia na prostituição. Você mudou, você entendeu, você teve um encontro com Deus. Você é aquela pessoa que mentia, agora você não mente mais. E você está achando como religioso. Você é pessoas que não faz mais parte da roda, dos escarnecedores. E pessoas vão te maltratar, vão te expulsar. Porque você agora vive algo que Deus está ordenando. Você vai arrumar inimizade. Por quê? Porque a tua lâmpada continua acesa. O teu fogo continua queimando, ardendo. E não pode se apagar. Por quê? Porque a palavra entrou. E quando a palavra entra, nós somos libertos. Não existe mais aquela pessoa que jorrava água doce. Entenda o que Deus está falando essa noite. Que o tempo que elas tiveram, a oportunidade que elas tiveram, era de dispersão. Ela deixou para se consagrar. Ela deixou para pegar o azeite quando o esposo chegou. Repete comigo, igreja. Foi tarde de... Mais uma vez. Foi tarde de... E o que é que nós estamos fazendo com a responsabilidade que Deus colocou em nossas vidas? Viver o Evangelho não é como as pessoas pensam.
Não é como as pessoas falam. Viver o Evangelho, primeiramente, temos que ser um cristão amoroso. Porque hoje eu e você estamos aqui por causa de um amor. Que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele morreu por mim e por você. Ele só quer uma coisa de mim e de você: adoração e fidelidade para comigo. Aleluia! Glória! A gente vai ver isso aqui não acontecendo com um dos seus povos. As 5 loucas, elas simplesmente ouviam as mesmas palavras que as prudentes ouviam, os mesmos sermão, ela via as mesmas pregações, para não andar na roda dos escarnecedores, dos conselhos ímpios. A Bíblia vai dizer que o bom pastor, ela dá a vida pelas suas ovelhas. E eu quero dizer nessa noite que eu amo cada uma de vocês, independente de ser masculino ou feminino. Eu estou achando como ovelha. E sinceramente, eu dou minha vida por cada um de vocês, porque é isso que está o mandamento: cuido cada um de vocês. Mas tem hora que o bispo leva muita cabeçada. Leva muita cabeçada, como Jesus. Mas cada cabeçada que o bispo leva é um passo que ele dá para frente. Cada cabeçada que ele leva é um passo que ele dá para frente. Porque ele entende que ovelha que dá cabeçada é que ainda precisa ter um encontro com Jesus. Tem que cuidar dessa com amor, tem que cuidar dessa com carinho, tem que dar mais atenção a essa, para ela entender que o inferno é real e não queremos que ela vá para este lugar. Se faltar luz aqui agora, apagou, vocês vão enxergar alguma coisa? Se tiver um boneco aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai cair. Aí Deus fala que a lâmpada, ela é luz para nossos. Oh, glória! Aleluia! Sem essa palavra, nós conseguimos muitas coisas, mas caminhando para longe de Jesus, porque Ele fala assim: sem mim nada podeis fazer, mas comigo sereis vencedor. Tudo que vocês pedirem, eu vos farei. Por quê? Porque a minha palavra está em vós e eu estarei convosco. Diz a palavra de Deus nessa noite. Eu não estou aqui, amado, para pegar uma palavra dura. Eu estou aqui para assustar vocês. Eu estou aqui para dizer que para ir para o céu começa aqui na terra. A luta, entenda que a luta que está acontecendo dentro do teu lar, a luta que está acontecendo dentro do teu trabalho, entenda, não é contra o teu irmão, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra o inimigo chamado Satanás, que já está derrotado. Ele não tem mais jeito, mas ele usa pessoas para jogar água na nossa lâmpada, para se apagar. Mas diz a Bíblia nessa noite, boca de Deus, que Ele está em Cristo Jesus. Nenhuma combinação há, porque todo aquele que clama o nome do Senhor, não só ele, como toda a sua casa será salva. Esse é o pecado de Deus que eu tenho para deixar nessa noite. Lembra, oh glória, lembra, Lucas capítulo 15, verso 11, vai dizer, para me finalizar, para você entender algo nessa noite: 10 dias, 2 ovelhas e uma andaca. Escute, sem ovelha, uma se perdeu. Escute isso aqui. O pastor vai atrás e faz o quê? Traz ela, porque ela se perdeu. Mas nós vamos ver uma ovelha que foi embora, fugiu, não quis mais responsabilidade. O pastor foi atrás, sim ou não? Não, porque ele
Ele saiu da casa, foi embora. O pai ficou só esperando. Vai dizer a Bíblia que quando a gente saiu, olha só, esse teu irmão estava morto. Escuta, esse teu irmão estava o quê? E revive. Porque quando a gente não estamos com Cristo, nós estamos mortos. Mas quando a gente estamos com Jesus, vai dizer a Bíblia, amado, que a gente somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Entenda isso, com essa palavra no teu coração nessa noite, que se você estiver com a palavra guardada no teu coração, o diabo não pode roubar. E vai dizer daí Apocalipse que vai vir uma tribulação sobre a face da terra. E aquele que está com uma palavra guardada, Deus vai guardar de toda tentação. Se você quer viver a beneficência de Deus, se você quer ver o gozo de Deus ainda na terra, guarde a palavra. Seja um crente hospitaleiro, seja um crente amoroso, seja um crente de paz, seja um crente que as pessoas estão pisando, as pessoas estão batendo, mas você entende, ele morreu por mim, ele deu a vida por mim, e resgatou, e eu tenho que suportar, porque é o céu me esperando. Oh, glória, coloca sobre os pés. Hoje nós temos mais uma festa no céu, alegria. Dona Tânia, que está completando 26 anos. Cadê ela? Vem cá, minha. Vem morar pela sua vida. Oh, glória, aleluia. Que Deus abençoe a senhora. Eu quero chamar aqui a bispa. Esse rapaz está orando pela nossa querida amada irmã.